Olá, daqui a Margarida David Cardoso. A entrevista que vais ouvir de seguida é um pouco diferente das que costumamos publicar. É, na verdade, parte de uma conversa de 3 horas que tive há uns meses com Lúcia Baian, doutoranda em Estudos Africanos no ISCTE. Podes ouvir a Lúcia no primeiro episódio da série A Serpente, o Leão e o Caçador. Aliás, sugiro-te, se não ouviste, que voltes atrás e ouças esse episódio. Só assim esta entrevista fará sentido para ti. Lúcia Baian dedica-se há mais de uma década ao estudo das sociedades e do sistema político FLUP, uma etnia dominante entre as margens do rio Cacheu, na Guiné-Bissau, e a região mais a oeste de Casamance, no Senegal. É lá que encontramos a história de Djobel, uma tabanca em risco de ser engolida pelo mar. Quanto à série A Serpente, o Leão e o Caçador, temos uma novidade. Estamos a lançar os episódios que faltam em primeiro lugar para a comunidade Fumaça, onde estão as pessoas que nos apoiam mensalmente. Por isso, se queres ouvir o resto da série antes de toda a gente, vai a fumaça.pt/contribuir e torna-te nosso apoiante. Se não, podes ouvir os novos episódios semana a semana, à medida que os vamos lançando, no nosso site ou na tua aplicação de podcasts. Fica com a entrevista. Eu comecei a conhecer a zona em 2009, foi a minha primeira viagem lá, foi em 2009. E a partir, porque fui lá fazer o trabalho de terreno para o meu mestrado. E a partir daí eu apaixonei-me por aquela zona, né? Então tenho praticamente ido lá todos os anos, agora já há 2 anos que não vou, e por isso tenho imensas saudades. Naquela zona é habitada maioritariamente por 2 subgrupos de Djolas, os Flupes e os Baiotes, porque eles são Djolas, não é? E os Djolas é uma sociedade com cerca de 1 milhão de pessoas que está instalada na Casamance, não é? E no portanto, sim, Casamance, Senegal. Hoje em dia é muito interessante porque nós só pensamos em Casamance como uma província, digamos assim, um departamento do Senegal. Mas na realidade Casamance é um espaço geográfico que tem determinadas características geográficas, que se inicia no rio Gâmbia e termina no rio Cacheu. E portanto toda esta zona geográfica, que teve sempre o nome de Casamance, né? Ou pelo menos a partir do momento em que os portugueses lá chegaram, porque era pressuposto que Casamance significa o reino do Mansa. Sim, o reino do Mansa Casa, porque ali era um reino, não é? E Mansa é o nome do reino, do rei ou do imperador em Mandinga. E ficou logo sempre assim conhecido como Casamance, não é? Porque, como sabes, os nomes em África são todos atribuídos pelos ocidentais e não pelos africanos, não é? Eu gosto muito sempre de relembrar um provérbio que eu aprendi em criança, porque eu nasci e cresci em África, que diz que enquanto o leão não tiver voz, só vamos ouvir a história do caçador. E realmente ainda hoje só continuamos a ouvir a história do caçador. É mesmo o caçador que continua a dar os nomes às coisas e a decidir o que fazer, não é? E a decidir estas fronteiras que depois para as populações que estão nessa franja não fazem sentido. Não tem nada a ver, não é? E é bem pior do que isso, porque o caçador hoje em dia acaba por decidir o destino do mundo em peso, não é? Na realidade, eu vou ficando muito contente porque a Guiné-Bissau tem feito, nos últimos anos tem mudado muito, tem uma nova geração que já não viveu a guerra do 7 de julho, né? Portanto, já não tem esse pavor e está uma geração muito dinâmica a fazer imensas coisas em todas as áreas, né? E esta alteração que eu tenho estado a assistir na Guiné vai-me alimentando a esperança de que seja possível fazer alguma coisa nesta zona realmente. Mas nesta zona nesta zona da Guiné e nesta zona Casamance. Toda esta zona Casamance é zona de mangal, não é? Eu acho que nós devíamos chamar era mangues, não é? Mas pronto, porque o mangal devia ser o nome para as mangas, para as árvores da manga, mas pronto, toda a gente lhe chama mangal, fiquemos assim, pronto.
portanto, é zona com muita água. E que as terras são deixadas descobertas ou mergulhadas na água conforme as marés. Porque, como nós sabemos, a Guiné-Bissau, na altura de maré cheia, 1/3 do país está debaixo de água. Certo? É por isso que isto se torna, as alterações climáticas se tornam tão importantes na Guiné. Porque qualquer subida da água do mar tem implicações muito grandes. Nós não podemos esquecer que a Guiné, o território mais elevado do nível do mar, tem 300 metros, à volta de 300 metros. Portanto, aliás, tem uma característica muito interessante. Um guineense, quando vem a primeira vez a Portugal, adora coisas como subir a uma das colinas de Lisboa, subir a um sítio alto para ver cá para baixo, não é? Porque esta coisa que nós temos em Lisboa, que estamos tão habituados, sobe e desce, não existe. Exato. E então toda esta da zona que é conhecida, que tem o nome de secção, ou por outra é conhecida, não, o nome administrativo da Guiné-Bissau é a secção de Susana, que pertence ao setor de São Domingos e a região de Cachel, no norte, portanto, como falámos, da Guiné-Bissau. É também a maior, como é que eu vou dizer isto, percurso de mangal existente na África Ocidental, não é? Portanto, este mangal que vem de Casamansa, atravessa a Guiné e ainda desce para a Guiné-Conakry, não é? Pronto, ora bem. E aqui na zona de Cachel, na secção de Susana, faz parte inclusivamente de um parque natural, que é o Parque Natural dos Tarrafes, do rio Cachel, né? E o que se passa é que este povo habituou-se a... Esta zona onde este povo está instalado, com muita água, é propícia ao cultivo do arroz. E, portanto, toda esta população construiu a sociedade à volta do cultivo do arroz. Este cultivo do arroz, como se sabe, o arroz pode ser cultivado em água ou em sequeiro, não é? Aqui é cultivado em água e como? Em terras retiradas ao mar. Portanto, eles têm uma técnica extraordinária, reconhecida em todo o mundo como muito eficaz, só que hoje em dia está desadequada para os tempos modernos. Isto porque eles aproveitam a maré vazia para uma determinada parte de terra estar sem água do mar, constroem um dique à volta desse bocado de terra que está destapado, para quando o mar subir, esse bocado de água, esse bocado de terra não ser inundado. E depois aproveitam, durante cerca de 2 anos, as águas das chuvas para retirarem o sal da terra que ficou à superfície, né, que ficou descoberta. E ao fim de 2, 3 anos, então começam a cultivar. Para fazer todo este trabalho, os diques têm uma série de tubos que são feitos com troncos de palmeiras que eles usam para gerir a entrada e a saída da água deste terreno. Ora, o que é que acontece? Isto no passado foi eficaz por 2 razões. Primeiro, pelo tempo, porque isto é uma cultura de bom tempo. Portanto, se não houver chuva, não há boa produção de arroz. Portanto, eles dependem da qualidade, do tempo ideal para este tipo de cultura e depende muito da mão de obra. Ora, os jovens começarem a estudar, que é um direito inegável e que não se pode nunca pensar em alterar esse direito, porque é necessário que eles estudem e se tornem técnicos para desenvolver o país, mas a realidade é que eles, ao irem estudar, deixam de fazer este trabalho. Ou irem para as cidades também, não é? Esse movimento para a cidade. E os homens que ficam, a população que fica nas aldeias para fazerem os agricultores, deixam de ter capacidade para trabalhar muitas terras. Depois, até porque
Estes tubos para fazer a gestão da entrada e saída de água, que são troncos de palmeira, como nós sabemos, a madeira, se estiver sempre debaixo d'água ou se estiver sempre fora d'água, conserva-se. Mas se estiver dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora d'água, ela vai se estragar. Portanto, o que é que acontece é que estes tubos, ao fim de 2, 3 anos, estragam-se, têm que ser substituídos. Para além disso, há um caranguejo muito pequenino que numa noite pode destruir a parede de um dique, porque as paredes dos diques são feitas com paus e lama. Terra, mais nada. Por isso, precisa de muito mão de obra. Se essa mão de obra não existe ou é fraca, né, porque os jovens estão a estudar, não há substituição destes tubos, não há substituição dos muros dos diques e, portanto, as bolenhas, a terra começa a salinizar e morre. Portanto, isto fica ali enfiado numa roda, esta produção, num círculo que não difícil de sair, sem ajuda externa, porque a saída tem sido feita em alguns sítios, alguma ajuda, que é a substituição destes tubos de madeira de troncos por tubos em PVC, que aguentam muito mais tempo e permitem as populações que ficam na cidade, na tabanca, na aldeia, no mundo rural, continuarem a trabalhar. Depois eles têm mais uma outra questão, que é, com o estabelecimento dos portugueses na Guiné-Bissau, o arroz que era natural da Guiné-Bissau, que é a ouriza glamberrina, porque nós temos 2 qualidades de arroz no mundo. A ouriza sativa, que é originária do Oriente, e a ouriza glamberrina, que é originária da África. Com os movimentos da exploração ocidental em África e o colonialismo, foram substituídas, os países como Portugal e França foram substituindo as sementes da ouriza glamberrina, ou seja, da ouriza africana, pelas sementes da ouriza sativa. Porque o arroz asiático dá uma produção mais rápida e mais quantidade, só que ele não resiste, é menos resistente à água do mar. Portanto, são questões que se têm vindo a juntar, não é? A diminuição da mão de obra, o tipo de arroz que não é apropriado, né? A diferença da alteração climática das chuvas que mudou. E a própria subida E depois a subida da água do mar, não é? Porque, para termos uma ideia, nesta zona, junto ao mar, há uma zona de praia que é chamada Varela. Em Varela, a água do mar sobe 7 metros por ano. 7 metros por ano, porque eles dizem que a água do mar está a subir meia dúzia de centímetros por ano em altura de profundidade do mar, não é? Se subir os tais 20 centímetros, é só imaginar quantos metros vai entrar por dentro da terra. E quem é que faz estes cálculos? A população guineense é uma população muito diferente de todo o mundo, uma população muito especial, que ainda sabe e vive a solidariedade e ainda acredita em que todos conseguimos resolver tudo. O individualismo ainda lá não está tão presente, principalmente nestas sociedades rurais, não é? Pois para estas sociedades eles dizem que é impensável o individualismo. Aliás, eles dão um exemplo muito interessante, que é: o homem é como se fosse um dedo de uma mão. Um dedo sozinho não faz nada, mas uma mão sem um dedo faz. Portanto, um dedo só consegue fazer alguma coisa se estiver agarrado a uma mão. Acho que é um bom exemplo da maneira como ainda se vive nestas sociedades. Ao contrário das sociedades ocidentais, em que o individualismo transformou-nos não exatamente em sociedades, mas em grupos de indivíduos isolados a partilharem o mesmo espaço,
Acho que é mais isso do que uma sociedade. Exato. Não é? Exato. Pronto, seja como for, devido também à influência de algumas ONGs, neste caso específico, uma guineense que durante muitos anos teve um trabalho fantástico naquela zona, que era a AD, em que fez trabalhos fenomenais, em que tinha uma rede de escolas que era a Rede EVA e que trabalhou muito também toda esta questão de alterações climáticas e preparou muitos professores que ainda hoje fazem esse trabalho, como há professores que se tornaram especialistas em medir a erosão em Varela, portanto o avanço do mar. Há inclusivamente em Varela um professor que é o especialista disso, tem também um museu da tartaruga, porque é uma zona de desova de tartaruga e ele tem um museu sobre as tartarugas. E há também um outro jovem nessa zona que trata isso mesmo, da defesa das tartarugas. E portanto, esse programa todo da Rede EVA tinha muitas componentes ambientais em que os alunos aprendiam a lidar com o ambiente, portanto, a cuidar do seu ambiente, mas ligando sempre a escola à população, à Tabanca, né, que é o nome das aldeias na Guiné, e sempre interligado, portanto faziam trabalhos em conjuntos e tudo. Mesmo a desmatagem dos campos era feito com os alunos, e porque nessa zona o povo Jola, e neste caso aqui na Guiné os Fulupes e os Baiotes são especialistas em questões ambientais. Se há sítio onde nós podemos aprender com a defesa do ambiente é exatamente com as populações indígenas, como defendem os ativistas da América Latina, não é? Estas populações indígenas estão em muitas partes do mundo e, portanto, na Guiné também é com eles que podemos aprender. Porque toda a vida deles, toda a comida que eles produzem, toda a vida que fazem, as casas constroem, tudo o que eles fazem depende do cuidado pelo ambiente, do meio ambiente onde eles vivem. E por isso eles cuidam do ambiente, não é? E pior do que tudo, o leão sente-se castigado sem ter nada feito para esse castigo. Não é? Porque esta população não compreende se tem o cuidado pelo ambiente. Eles conhecem quais são as suas vulnerabilidades, quais são os seus pontos fracos e sabem, e apesar disso tudo eles tentam dar a volta e contornar esses pontos fracos para se manterem. Mas eles neste momento sentem que todo o seu esforço já não é possível. E então eles consideram isto como um castigo. Um castigo que não merecem, porque não foi eles que fizeram. Então, entre estas aldeias há uma aldeia que é Jobel. Jobel é uma aldeia muito interessante e muito bonita, porque quando estamos na maré cheia, Jobel parece construída em palafitas. Porque Jobel na realidade não é mais do que meia dúzia de montículos de terra, em cada montículo com 2 ou 3 casas, e montículos que até agora na maré alta a água não chegava às casas. A ligação entre estes montículos, eles têm uma construção grande de diques para chegarem a estes montezinhos onde estão as casas, não é? Para fazerem a comunicação entre estes montes, porque na maré alta podemos andar de monte em monte ou de casa em casa, não é? Entre as casas de canoa. Mas na maré baixa aquilo é lama. E então eles têm também a construção de uma série de diques a ligarem estes montes. Eu em 2014, já não tenho a certeza, assisti à construção de um dique
em Jobel, que é uma coisa absolutamente fabulosa. Fabulosa. A aldeia toda junta a construir um dique enorme para tentarem resolver o problema. Há momentos em que os mais novos vêm à aldeia, ou que já, por exemplo, que estão a estudar ou que estão na cidade. Os jovens vêm sempre nas férias grandes. As férias, o calendário escolar na Guiné é igual ao nosso, apesar das férias ditas grandes ou as férias de verão lá não ser verão, não é? Porque lá, no dito verão, é quando está a chover. Mas o calendário das férias mantém-se assim para facilitar o calendário agrícola. Porque é na altura da chuva que o arroz é plantado. Portanto, a chuva começa em junho e vai até novembro, mais ou menos. E as férias também, as aulas acabam em julho, não é? E as férias prolongam-se até outubro e, portanto, toda esta época é a época do cultivo e muitos jovens regressam à aldeia para ajudar. É claro que isto cada vez vai acontecer menos, porque até agora isto tem sido uma estratégia que tem ajudado os agricultores. Mas era uma estratégia possível porque os FLUPs em Bissau ainda eram a primeira geração. Ou seja, ainda estavam muito ligados ao mundo rural. Mas neste momento já há toda uma geração de jovens que nasceu e cresceu em Bissau, filhos de jovens, desses jovens que iam nas férias para a Tabanca, não é? Mas que agora, como já têm famílias e isso tudo e estão a trabalhar, já são homens, já não vão e portanto também já não educam os seus filhos a ir, não é? E portanto esta estratégia dos jovens regressarem à Tabanca na época da chuva existe, mas terá os dias mais ou menos contados, não é? Certo. Nós esperando que a Guiné consiga encontrar o seu caminho do desenvolvimento e comece a avançar e que deixe de haver as greves das escolas e isso tudo e que os alunos, os jovens guineenses consigam começarem-se a formar-se, não é? Então, é claro que esta estratégia vai desaparecer, não é? Vai tender a desaparecer, não é? Certo. Há bocado estava-me a dizer que agora nota-se que a água chega, quando é maré alta, que chega aos beirais das casas, né? às zonas onde já está a casa. O Issa contou-me algumas, por exemplo, alguns sinais de como isto não só afeta, claro, a maneira como as pessoas vivem, o que é que podem cultivar, mas quase o abandono da Tabanca, no sentido em que, por exemplo, há pessoas de fora que não querem vir casar a Jobel porque é muito difícil. Ele deu-me dois exemplos, porque ou a água chega muito alta ou as condições de vida já não são as mesmas. Mas também viu isto e isto é... A vida em Jobel é muito difícil. Jobel não tem água potável. Começa por aí. Portanto, algumas ONGs construíram lá, penso que são 2 poços que existem. Não sei se neste momento ainda estão os 2 a funcionar, que aproveita a água da chuva, na época da chuva, recolhe a água da chuva para ser usada depois no tempo da seca. Na realidade, a água guardada não aguenta para o tempo da seca. E, portanto, a população, principalmente as mulheres, vão numas canoas, umas piroguinhas quase ao nível da água, não é? A Elia, que é uma outra tabanca, a buscar água. Todos os dias elas têm que fazer este caminho para ir buscar água, não é? Isto traz vários inconvenientes, não é? Primeiro, a qualidade de vida das pessoas, que é muito má, não é? Porque menos água, menos higiene, menos qualidade na alimentação, isso tudo. Depois, torna-se difícil viver e, por exemplo, mesmo os professores não querem ir para lá, não é? A própria população da Tabanca paga um subsídio aos professores para eles aceitarem ir para lá. Nossa. Porque é muito difícil viver ali, não é? Claro.
Pois é, pescadinha de rabo na boca. Exatamente. A entrada e a saída, é claro que vai depender das marés, porque se está a maré vazia, não se pode ir a lado nenhum, tem que se esperar que a maré encha para se poder ir buscar água ou ir fazer seja o que for, não é? A piroga depende da força da pessoa que a leva, não é? Para remar, porque as pirogas com motor às vezes há, outras vezes não há, porque há uma naquela zona, mas depende se o motor está a funcionar ou não. Porque quando o motor avaria, depois também é difícil, a população não consegue logo o dinheiro para reparar, portanto, uma série de questões. Mas o pior disto tudo agora é que a água está a subir tanto que está a chegar às casas. Então a população tem que sair dali. Então começaram negociações para a população sair dali. Porque aquela população não pode continuar a viver ali. A ser mudada para uma zona mais protegida, pelo menos atualmente mais protegida. Ora bem, estas negociações são sempre difíceis, não é? Porque mudar uma povoação de local é preciso encontrar um local sem dono ou que os donos aceitem dar para essas pessoas se instalarem. E neste momento, para além disso, neste momento é só a população que tem que se mudar. Mas dentro de um ano ou dois, até as próprias bolenhas vão à vida, não é? Também vão ficar debaixo d'água. E, portanto, a população que os receber terá também que partilhar os terrenos agrícolas. Ora, isto é muito mais complicado, não é? Porque se já hoje em dia eles não conseguem plantar o suficiente para um ano inteiro, se vão dividir os campos agrícolas, então muito menos alimento terão, não é? Sim. Acho muito interessante porque eu que tenho estado a ver isto a acontecer, que tenho estado a acompanhar este processo todo, sempre achei que Jobel podia ser uma boa bandeira para a defesa do planeta. Apesar de estar longe, é um exemplo muito significativo. Primeiro, em Varela, basta estar um dia na praia, a aproveitar aquela praia maravilhosa, para nós vermos a erosão. Ela é tão grande que nós vemos, é visível. Portanto, quem vai àquela praia não consegue dizer que as alterações climáticas não estão a acontecer. Não consegue, impossível. Porque ela é evidente, nós vemos-la ali, a erosão. Por ser visível, em que sentido? Como é que descreveria? Nós vemos, porque nós vemos o mar a ir cada vez mais dentro, a terra escavada da erosão sempre a bater, portanto, vemos as árvores a começarem a ser engolidas, troncos que na maré alta nós não vemos, o resto das árvores, e quando a maré esvazia nós já vemos os troncos, o resto da árvore cá de fora, ainda presa à terra, mas já morta, né, que fica debaixo da água do mar, já para não falar das ruínas do hotel, não é? Do hotel que lá está. Ora bem, e em Jobel, o que acontece agora é que agora a água não entrou numa bolenha. A água não estragou uma produção anual. Não. A água está a entrar nas casas. As pessoas não podem continuar ali a viver. Então estas negociações começaram a ser desenvolvidas e é claro que, como tudo em África, não é? Pelo menos fora das capitais, a tradição está sempre envolvida com a modernidade. Estes dois mundos estão sempre juntos e tudo funciona quando eles conseguem encontrar a maneira de encaixar. Então, para se escolher o sítio, eles decidiram ir à história. Então Jobel foi criado por filhos de Arame, uma outra tabanca, ali na zona.
foram 2 irmãos de Arame que descobriram Jobel, reza a história, né? Portanto a tradição, e que fizeram nascer a aldeia. Sendo reconhecidos como filhos de Arame, Arame aceitou que eles fossem instalados nas suas terras de Arame. Mas depois começa a questão, não é? Porque começam os problemas, porque Arame quer instalar a população numa zona onde seja controlada por Arame. Porque ao fim e ao cabo é um grupo populacional que se vai mudar, que vão passar a viver com eles, mas que eles, como sabem que a sua rotina vai ser mudada, querem ter algum controle e, portanto, querem que fiquem numa determinada zona onde sejam passíveis de ser controlados. Esta parte os habitantes de Jobel aceitaram. Mas Arame pôs uma outra questão. Não aceita que os santuários de Jobel sejam mudados para Arame. E isto começa tudo aqui a confusão. Porque, apesar de muita gente de Arame e de Ilia irem a cerimónias aos santuários em Jobel, e gente de Jobel também ir aos santuários, a cerimónias dos santuários de Arame e de Ilia, a religião Jola, que é uma religião monoteísta, porque tem um Deus único, que se chama Emitai. A religião chama-se Awansenau, e é uma religião muito interessante que há um Deus único, o Emitai, que criou o homem, criou o mundo, está lá em cima no céu, mas ele agora está muito ocupado com outras coisas e não tem paciência para aturar o homem. Então criou ajudantes, especialistas, seres espirituais especializados nas diversas áreas. Por exemplo, um é especializado no fogo, outro é especializado nas doenças, outro é especializado no fanado. Muitas especializações, né? Nos roubos, em tudo. Nos departamentos, digamos assim, da sociedade. E estes seres espirituais especializados falam com o homem, não é? Os Flupes criaram uma espécie de uns sacerdotes que falam com estes seres espirituais, não é? Portanto, gente que é preparada, segue toda uma formação para aprender a falar com estes seres espirituais e que cada sacerdote ou cada padre, não sei como é que eu lhe hei de chamar, é especializado num determinado santuário, não é? Portanto, ele aprende todo para aquele santuário. O acesso a esta informação não é por qualquer pessoa aos santuários. Isto tem a ver com linhagens. E então, por causa disto, todas estas santuários organizam a sociedade, mas não pode, como tem a ver com uma série de regras, entre elas as linhagens, não pode ser qualquer pessoa que pode ter um santuário, nem qualquer pessoa que decide fazer uma cerimónia num santuário. Porque ao fim e ao cabo, estes santuários são também como se fossem locais de reunião, não é? Uma vez que tudo é decidido dentro do santuário. Portanto, quando é para decidir, por exemplo, um roubo, vai-se ao santuário não rezar ou orar, como lhe queiram chamar. Isso também faz parte, mas vai-se ao santuário, sentar no santuário e discutir a questão. E aí é decidido quem roubou, se não roubou e qual a pena aplicada. E também depois faz parte
a oração, seja de agradecimento, seja de pedido para que tudo aconteça correto. Mas como é tudo feito nestes santuários, estes santuários tornam-se extremamente importantes para as pessoas, não é? Um responsável de um santuário, ele não pode abandonar o seu santuário, porque aquilo é para o resto da vida. Quando alguém fica responsável de um santuário, é uma obrigação para o resto da vida, ele não o pode abandonar. Isto, quanto a mim, tem duas questões aqui. Esta recusa de arame em que os santuários venham. Para mim tem dois problemas, duas questões, ou cada vez mais. Primeiro, é uma questão de poder, não é? Portanto, arame quer mostrar que tem poder. E pronto, não é? Sim. As negociações têm que ser debatidas e arame está-se a posicionar, mostrar que está na mão de cima, não é? Por outro lado, os santuários, para serem mudados, têm que ser feitas determinadas cerimónias por determinados chefes religiosos. Esses chefes religiosos estão em Açúcar. Açúcar é a capital religiosa dos Flupes e até dos Jolas. Porque o rei, entre aspas, dos Flupes, eu já explico isso do rei, mas o rei dos Flupes é o rei dos reis, em relação aos Jolas. Rei, porque os portugueses foi assim que lhe deram o nome, que traduziram o nome que lhe deram quando lá chegaram, quando os conheceram. Mas não é rei, no sentido que nós conhecemos como rei, né? De monarquia aqui. O nome que os Flupes lhe dão é um ei, ou eiau, e o ei é verdade que é filho direto do último, o filho mais velho, mas não é o filho mais... Mas é o filho mais velho da primeira mulher com quem o ei se casa depois de ser entronizado. E o ei pode ser casado antes de entronizar. Essa mulher não é rainha. Mas depois os são monogâmicos. E eu já explico porquê. Mas o ei tem que ter 4 mulheres. E a primeira mulher com quem o ei casa depois de ser entronizado é o filho homem mais velho dessa primeira mulher, que deve ser o futuro ei, o ei seguinte. Pronto. Mas isto tem todas umas regras e os Flupes, tal e qual como os africanos, ou a cultura africana tradicional, não tem pressa. Tem tempo. Tudo tem tempo. Portanto, eles não têm pressa em fazer as coisas, né? Vão conversando e fazendo. Eu vou fazer aqui uma interrupção em relação a Jobel, só para explicar isso de serem monogâmicos, essa estratégia da monogamia, porque é mais uma ligação ao arroz. Os Flupes, todo o trabalho Flupe é feito entre homem e mulher, mas eles complementam-se, nunca se substituem. Ou seja, por exemplo, um dos produtos que os Flupes também usam, que também exploram para venda, é o vinho de palma. O homem é que recolhe o vinho de palma e a mulher é que vende. As 2 primeiras vendas, o dinheiro é para o homem, a terceira venda é para a mulher. Todos os produtos que são vendidos é sempre assim, produzidos pelo homem. As 2 primeiras vendas é a mulher que faz, mas o dinheiro é do homem. A terceira venda, o dinheiro é totalmente para a mulher. Esta complementação vai mais longe na produção do arroz, em que o arroz é plantado na época das chuvas e recolhido depois em dezembro, janeiro. A colheita, não é? Quando é colhido o arroz, uma parte do arroz é guardado num armazém da mulher. Porque se ela não estiver contente com o seu casamento, ela pode-se ir embora
e tem arroz para comer até encontrar outro sítio. Porque na plantação do arroz, esqueci-me de dizer isto para se perceber melhor, a terra é do homem, o conhecimento da semente é das mulheres. As mulheres é que conhecem a semente, as mulheres é que fazem a troca das sementes e as mulheres é que decidem que tipo de semente plantar, no tipo de terra que têm que plantar e no tempo climático que está. A escolha é delas. Portanto, um homem pode ter terra, mas sem mulher não tem plantação de arroz. A mulher pode ter o conhecimento de todas as sementes, mas sem um homem não tem terra. Portanto, eles complementam-se. Este complementar pode ser quebrado única e exclusivamente fora da época da lavra e da colheita. E para isso a mulher tem o arroz no armazém. Todos os anos é guardado esse arroz. Se ela não estiver contente, satisfeita com o seu casamento, ela tem arroz para comer, para se ir embora e comer até encontrar uma outra solução. Quase tudo, ou se não quase todos os aspectos, que seja da vida familiar, seja da vida em sociedade, rodam à volta da questão do arroz, quer dos rituais de nascimento, quer dos rituais... Nascimento, de morte, de tudo. Por exemplo, o bebê nasce. E a criança, quando nasce, depois de nascer, é levada a uma cerimónia onde um sacerdote, um santuário específico, onde um sacerdote lhe dá um nome provisório, feita uma cerimónia, lhe dá um nome provisório, que é como se fosse o registro da criança na sociedade, digamos assim. Essa cerimónia volta-se a repetir, depois da criança ter os primeiros dentes. Nesta segunda cerimónia vai entrar pela primeira vez carne na alimentação da criança. Ela vai provar carne, que vai sair desta cerimónia. Porque a criança, quando nasce, a primeira refeição que come é uma papa de arroz e vai comer sempre arroz, única e exclusivamente até esta cerimónia, onde com os dentes e depois de ela fazer parte desta cerimónia, ela então tem o nome Flup e faz parte da sociedade. Todas as cerimónias Flups têm arroz e vinho de palma. Quando uma pessoa morre, o morto é colocado numa espécie de um palco, sentado, e nesse palanque, ou esse palco, o chão fica cheio, é colocado arroz em espiga, porque os Flupes guardam o arroz na espiga. Só tiram da espiga à medida que vão precisando. Portanto, é colocado nesse palanque no chão todo tapeteado com esse arroz, e todo o arroz que está no armazém, que estaria no armazém dessa pessoa que morreu, é espalhado no chão à volta, porque todos irão dançar, cantar para se despedir dessa pessoa. Isto porque, para os Flupes, e um pouco em geral para as sociedades africanas no geral, quando uma pessoa morre idosa, é festa porque ela completou a vida. Por isso é festa. Isto só não se passa quando é um jovem a morrer. Aí é tristeza. E, portanto, esse idoso fica no palanque, todos dançam e cantam entre várias cerimónias, e no fim todo aquele arroz que ficou no chão são as pessoas mais pobres que o vão recolher. Mais uma vez, voltando ao arroz, o Ei tem campos de arroz, bolenhas, que não é trabalhado porque o Ei não pode ir à bolenha, que são trabalhados pela população, e este arroz serve para quando há uma calamidade na produção de algum habitante, este arroz é-lhe dado como se fosse quase um armazém para suplemento, para dar para a pessoa não ficar mal.
Só que, para a pessoa que vai precisar deste arroz não ser humilhado, isto é uma obrigação das rainhas, das mulheres do Ei, que à noite põem cestas com arroz na porta da casa dessas pessoas que tiveram a desgraça e que ficaram sem a produção da sua produção. Essa é uma das razões porque o rei tem que ter 4 casamentos, porque as rainhas têm uma série de obrigações para com a comunidade toda, como esta. Portanto, o arroz é a primeira papa da criança, é a comida em todas as cerimónias, portanto, em todas as discussões ou reuniões da população, sobre seja o que for, está presente no funeral, e é também a forma como o Ei, através desta estratégia, cuida da sua população, não é? Porque a sociedade FLUP não é uma sociedade vertical, com um poder vertical, é uma sociedade horizontal. Estas sociedades horizontais necessitam, para gerir os conflitos, necessitam que as pessoas tenham mais ou menos o mesmo nível económico, não é? Porque só assim é que eles gerem o conflito, e portanto é claro que isto faz com que ou sobem todos ou caem todos, não é? Agora, esta coisa, voltando outra vez aqui à história de Jobel, o que acontece? Portanto, a mudança destes santuários de Jobel para Arame terá que ser feita necessariamente com as autoridades religiosas que estão em Açúcar. Açúcar, a capital religiosa, eu não contei isso, é constituída por 5 tabancas, que para os FLUPs são como se fossem bairros, que é Sucujak, Tinhate, Caruei, Bacior, Caruei e KM no Senegal. Portanto, estas 5 tabancas que ficam juntas, né, mais ou menos juntas, são a capital religiosa dos FLUPs e também a capital política, uma vez que a parte política está agarrada à parte religiosa, né? Pronto. A capital económica é Susana, a capital administrativa da modernidade é Susana, mas a capital religiosa e política é Açúcar. E, portanto, a mudança destes santuários terá que ser feita com a interveniência dessas autoridades religiosas que estão da Açúcar. Isto vai obrigar a um reconhecimento de todos do poder da Açúcar. Esse reconhecimento não existe atualmente? Pelos jovens. Os jovens na Guiné, eu penso que isso é um bocado igual em todo o mundo, acham um bocado que a tradição é um bocado assim, Idade Média, coisas do passado, não é? E à partida eles são contra a tradição. Pronto. E tentaram resolver isto sem meter a tradição, pela modernidade. Está a ser muito interessante este processo. Como é que o fizeram? Então, vamos voltar aqui à história. Portanto, Arame pôs estas condições para Jobel mudar. Entretanto, quando está a acontecer isto, parte das terras onde Arame quer colocar Jobel estão a ser utilizadas por gente de Elia, uma outra tabanca. E a gente de Elia não quer deixar essas terras. Isto envolve a propriedade das terras, que é uma coisa complicada, porque a propriedade também tem a ver com a tradição, porque não há registros, não é? Claro. E pela tradição aquelas terras são de Arame, porque pelos FLUPs, até eu, qualquer pessoa que queira ir viver para a zona,
pede aos FLUPs autorização e eles, à partida, arranjam-lhe um sítio para viver, dão-lhe um espaço. Mas aquele espaço não é dado, é emprestado. Continua a ser de quem o deu. De quem o deu, né? E seja para um estrangeiro, seja para um FLUP, né? O dono pode vir pedi-lo a qualquer altura ou pode só pedir quando a quem emprestou até já morreu, aos seus netos, mas isto costuma ser seguido, respeitado, não é? Pronto. Ora bem, os jovens não têm a calma dos mais velhos. Como nós sabemos, os jovens querem tudo muito rapidamente, não é? Querem para ontem, quanto mais para amanhã ou depois. É uma das características da juventude, não é? E então o que é que acontece? Os jovens de Elia começaram a disputa com os jovens de Arama. Foi queimada um campo de uma horta de caju. Deu tiros, mataram pessoas. Teve que entrar o exército. Foi uma alegria, uma confusão muito grande. Mas aqui esta disputa entre Elia e Arame começa porque... Por causa da horta de caju. Exato, e porque não há... A Elia não quer recuar para dar espaço por causa da horta de caju. Porque o caju é o bem precioso da Guiné neste momento, não é? Todo o dinheiro que se vai buscar é o caju, não é? O arroz plantado não dá para o ano inteiro. Portanto, aquilo, quando acabar, tem que se comprar arroz. Qual é o outro bem que se pode ir buscar? Só tem 2 naquela zona. O vinho de palma e o caju, a venda do caju. E neste caso, a horta que estava a ser disputada era cultivada por Elia em terreno de Arame. Exatamente. E, portanto, dá confusão, não é? Claro que o dono da horta não quer perder a horta, porque se vai perder a horta vai perder um rendimento. Claro. Não é? Mas Arame quer que a horta seja dada, não é? E, portanto, isto fica mais complicado, não é? E Jobel aparece no meio deste conflito. E Jobel está no meio disto tudo. O que é que acontece depois? Como todas estas fronteiras implicam com outros terrenos, neste momento o conflito está Jobel, Arame, Elia, Caçu mais em cima, Colá e Colás mais ao lado. Portanto, já estão 5 tabancas envolvidas neste conflito. E os jovens não entendem, primeiro, o porquê da guerra por causa dos santuários. Qual é o problema? Há outros ali, vai aqueles dali, quer dizer, não entendem esta questão, não é? Foi muito interessante porque eu no início talvez deste ano, ou ainda no ano passado, não sei, eu falei com chefes religiosos de Açúcar que por causa desta situação, eles disseram, eles não vão conseguir nada, eles vão ter que vir cá. Quando não vierem cá não vai fazer nada. Deixar, para o FLUP deixar a sua casa, a sua tabanca, não é uma questão pacífica, pois não? Não é pacífica como para os FLUPs, nem é pacífica para qualquer povo ainda muito ligado à sua terra. Porque normalmente na terra está tudo, até os mortos, não é? E nós não, aliás, nós tivemos aqui em Portugal aldeias que tiveram que ser mudadas por causa da construção de barragens. E sabemos como foi difícil, e sabemos como as populações mudadas ainda hoje sentem que nada é igual. Porque a gente pode mudar as casas, mas não muda a identidade do espaço. Não é? Esta entrevista foi feita por mim, Margarida David Cardoso. O Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som e pela banda sonora. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Houve mais entrevistas, reportagens ou séries em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaça.pt/contribuir. Até já!